Olá, boa tarde, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui em mais um programa Brasil Popular, hoje falando sobre emprego e pandemia. Nós estamos aqui com o Roberto Veras, que é sociólogo da Universidade Federal da Paraíba, e com o Miguel Torres, que é das centrais, representante aqui das centrais sindicais, ele é da Força Sindical, quem está vendo ali o símbolo da Força Sindical ali atrás e da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, que ele é integrante aí da categoria. Boa tarde, Miguel, boa tarde, Roberto, tudo caminhando na medida do possível diante de um cenário tão difícil, né, Miguel, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar falando com vocês. O cenário é ruim, mas estamos aí, vamos enfrentá-lo, né? É isso. Roberto? Olá, Daiane. Olá também, Miguel. É um prazer estar aqui no 247. Muita admiração pelo canal e espero contribuir aí com o debate. Obrigado. É isso aí. Já tem bastante gente por aqui na nossa live, então o pessoal está chegando. A primeira a chegar aqui foi o Silvio Oliveira, mandando boa tarde de Ilhéus, da Bahia. Então, o Brasil inteiro aqui acompanhando a nossa conversa, que vai se alongar aqui por 1 hora, e a gente vai tentar, como a gente conversava aqui antes do início do programa, traçar uma análise do qual é o quadro real, que demonstra muitas dificuldades, principalmente na questão do emprego. Nesse período aí de pandemia, pelo menos 5 milhões de desalentados, o desemprego continua nas cifras dos 12 milhões, mais de 12 milhões de trabalhadores sem emprego. Hoje tem uma matéria até na Rede Brasil Atual tratando sobre a questão aí do setor do comércio, né, que cortou mais de 450 mil vagas e deixou mais de 2 milhões e meio aí de pessoas com salários reduzidos. Isso tem impacto em toda a cadeia produtiva, e a gente vai tentar trazer aqui algumas reflexões sobre isso. Hoje também as centrais sindicais vão levar as propostas aí de proteção, se não me engano deve estar acontecendo esse ato lá no Ministério da Economia. Eu queria começar a nossa conversa aqui, primeiro tentando, como eu disse, fazer um retrospecto dessa situação econômica, porque a crise do emprego, a produção industrial, já vinha com uns apertos, uns gargalos, já não é de hoje, já há bastante tempo. E, particularmente no governo Bolsonaro, as políticas que foram implantadas foram justamente políticas que foram cada vez mais colocando o país para trás nesse sentido. Então, eu queria primeiro fazer uma análise com o Roberto, para ele tentar nos trazer aqui algumas luzes do que é essa crise antes da pandemia e como isso, com a pandemia, se agravou. Roberto? Pois é, a situação do Brasil é uma situação já difícil antes da pandemia. Então, é muito importante entender que o quadro, pelo menos, digamos, a partir de 2016, nós temos uma situação já de crise econômica, né, estabelecida, né, tivemos momentos de recessão, inclusive, né, com fortes impactos sobre o desemprego duplicou praticamente nesse período, né? Então, os trabalhadores já vinham sofrendo bastante com isso, né? Já vi uma liderança, por exemplo, de catadores comentando que os trabalhadores já viviam em pandemia permanente, né? Porque a situação é uma situação já de lamúria. E, evidentemente, que isso tem a ver com os rumos que a economia tomou no país, né? Ou seja, né, uma política orientada claramente no sentido, né, de conter gastos públicos, de diminuir o papel do Estado na economia, de privatizar, né, e de liberalizar, digamos, né, a ação do mercado, né, em detrimento das formas de regulação pública, inclusive das formas de regulação pública do mercado de trabalho, que é muito importante para garantir, né, distribuição de renda, garantir que as pessoas, né, preservem o seu poder aquisitivo e que a economia, inclusive, possa continuar girando, possa continuar, né, dinamizando-se. Né? Isso só acontece se tiver renda, se não tiver renda, não acontece. Então, essa é uma situação que se estabeleceu, no caso do Brasil, desde pelo menos o final de 2015, né, e que veio, né, num quadro de instabilidade e de muita insegurança, especialmente para os trabalhadores. Correto. Miguel,
Você que está na linha de frente, né, da luta sindical, principalmente do setor metalúrgico, setor industrial, tem percebido ali o grau de retrocesso, né, econômico que o país tem vivido, e principalmente aqui em São Paulo, particularmente, teve casos aí de grandes empresas que tradicionalmente, mais de 30 anos, se instaladas ali na região do ABC, por exemplo, aqui em São Paulo também, que fecharam suas portas, e num caminhar de muito efeito em toda a cadeia do comércio da região, dos trabalhadores ali na renda de cada um. Como é que isso tem se refletido agora, nesse período? E, principalmente, queria que você focasse na questão industrial. A indústria ainda está no seu gargalo, enfrentando os seus maiores desafios aí? Daiane, então, um abraço ao companheiro Roberto, né? Eu acho que esse debate é muito oportuno, né, nesse momento que nós estamos passando dessa grave crise. E você lembrou bem, né? Essa crise, o Brasil é diferente dos outros países. A crise é mundial, mas nós já estávamos numa crise anterior, que não era só uma crise econômica, não era só uma crise política, não era só uma crise moral e ética, né? Era uma crise de estrutura já, né? Estava vindo num processo muito ruim. Aí vem a pandemia. Antes da pandemia veio o governo Bolsonaro, né? Que já é uma outra crise. E dentro disso ainda, a pandemia se instala e nós temos uma outra crise que se visibiliza, que é uma insanidade mental do nosso governante, porque tudo que ele faz é para atacar a ciência, atacar as pessoas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa única no mundo, né? Eu não vejo no mundo coisa pior que isso. E nós estamos nesse processo todo, Daiane, você perguntou da indústria, nós estamos num processo de desindustrialização muito forte no Brasil há muito tempo, né? Nós já chegamos a ser 32% do PIB, né? Hoje, esse ano, acho que nós vamos estar em 8%. Isso na crise, isso fica mais profundo, né? Daí que você vê o tamanho que é isso, o problema que dá você desindustrializar um país, né? Então, as empresas... E nós temos uma realidade no Brasil também, não sei no mundo como está, mas no Brasil 40% da mão de obra que tem no Brasil hoje é de micro e pequenas empresas, né? Então, você já vê, são empresas que não têm capital de giro, tem pouco financiamento, então você tem uma condição muito instável na questão da mão de obra. E a indústria continua, né, sendo, né, não dando a importância que ela tem, né, do ponto de vista estrutural de uma sociedade. Nós temos, a gente vê no mundo todo, nos países envolvidos, a indústria é o principal tripé da economia, é a indústria. Ela traz, com todo respeito a todos os setores, mas ela traz tecnologia, inovação, salários, qualificação maiores, né? Então, isso mostra o país virando as costas para um bem tão importante como a indústria. E os outros países, não, é só você ver o que os Estados Unidos estão fazendo, o que a França está fazendo, o que a Inglaterra está fazendo, fortalecendo a sua indústria no seu dia a dia, porque sabe que segura os empregos, mantém a economia girando em torno do que ela produz. Isso vai, com certeza, melhorar a sua economia, fazendo girar a economia dentro do país. Isso é muito importante. E nós não temos uma visão política, não só para a indústria, não temos uma visão de um programa nacional de desenvolvimento, né? Não é só falar da indústria, mas que a região sul tem a potencialidade, a norte que é a potencialidade, pensar no país como uma nação, não com benefícios com um ou outro governo vem e tem um lampejo e faz alguma coisa esquecendo que tem que ter continuidade para a gente poder sair disso. Nós defendemos um plano nacional de desenvolvimento com geração de emprego, né? Então, acho que isso é uma questão da gente estar discutindo muito, acho que parte dessa entrevista sua disso, para a saída pós-pandemia, o que o Brasil precisa fazer? Nós temos que pensar o país como nação, e essa questão de pensar um plano nacional de desenvolvimento, com geração de emprego, busca de tecnologia, incorporação, acho que é isso que nós temos que fazer.
Corretíssimo. Roberto, dentro desse gancho que o Miguel trouxe, né, de um planejamento, de um plano nacional de desenvolvimento, esse talvez seja o grande desafio do Brasil, não só de agora, né? Há muitos anos, o movimento sindical tem buscado, já aí pelo menos há uns 10 anos, inclusive por conta aí da unidade das centrais, que sempre buscou esse caminho, propondo, apresentando, e isso acaba não saindo. É um desafio que o Brasil tem e tem uma dificuldade de chegar a esse plano. Qual seria o caminho para conseguir esse plano e o que ele deveria focar? Quais são as potencialidades que o país tem? Pois é, Daiane, eu acho que assim, esse é um desafio imenso, um desafio muito grande, um desafio que não é só um desafio atual, é um desafio histórico, né? Eu acho até que nós chegamos no fundo do poço em relação a isso, tá certo? Desde os anos 30, quando se iniciou o processo, né, de desenvolvimento de políticas, as políticas de substituição de importações, quando o Estado trouxe para si a responsabilidade de planejar, de conceber o processo da industrialização do país, o desenvolvimento do país pela indústria, principalmente, né, e associado a isso, digamos, vários outros tipos de investimentos e tudo mais. Desde então, nós passamos por muitas conjunturas, muitas situações, né, com altos e baixos, mas a gente chegou nos anos 80 e passou pela ditadura militar, com o Brasil tendo norte, tendo, digamos, algum plano, né? Inclusive, sob a ditadura militar, tinha os planos nacionais de desenvolvimento, né, que foram implementados principalmente por Geisel. Então, assim, mesmo aí, com todo o autoritarismo do Estado, né, do regime militar e tudo mais, né, nós tivemos sempre, digamos, um horizonte em termos de nação, ou seja, né, a necessidade de estabelecer objetivos, metas, né, uma direção para o desenvolvimento do país. Isso entrou em crise, principalmente a partir dos anos 80, e sobretudo a partir dos anos 90, com a introdução e a hegemonia das políticas chamadas neoliberais, que valorizam, digamos, o mercado em detrimento do Estado, né, que questionam bastante, digamos, a necessidade e a importância do Estado atuar como um planejador, como um condutor do desenvolvimento do país, né, e foi se deixando ao mercado, a partir de muitas medidas, foi se deixando ao mercado, né, as decisões sobre o que e como, quando, em que circunstâncias investir, né. Nós tivemos o interregno dos governos Lula e Dilma, que retomaram, digamos, em alguma medida, o que veio a se chamar, naquele contexto, de neodesenvolvimentismo, né, com algumas limitações, com certas contradições, é verdade, mas isso foi, de certo modo, retomado, e se fez um contraste com o período anterior, que foram dos anos 90, mas a partir de 2016, com o governo Temer, isso foi completamente explodido, né? O programa que inaugurou o governo, Ponte para o Futuro, era, na verdade, digamos, um programa de privatização e liberalização, tá certo? E introdução e rendição completa, digamos, a uma perspectiva neoliberal. Hoje se chama, quer dizer, até se adota a expressão ultraliberalismo para caracterizar as políticas do atual governo, quer dizer, que veio na sequência do governo Temer, né? E se perdeu completamente a possibilidade de uma política pública de desenvolvimento do país. Eu acho que tem um problema de fundo aí. O problema de fundo é um pacto social que envolva, digamos, os principais segmentos da sociedade no sentido de um projeto de nação. Né, nós tivemos um pacto muito importante celebrado com a Constituição de 88, e esse pacto, digamos, ele teve vigência pelo menos até o impeachment de Dilma. Né? Ou seja, ali naquele momento, né, esse pacto foi rompido e o país perdeu um horizonte, perdeu uma capacidade de... Então, estamos sendo governados assim com desgoverno, né, e é preciso se estabelecer um outro compromisso social, um outro compromisso geral do país, sobre o que é que nós queremos ser. O Brasil estava caminhando numa certa direção, tinha uma política internacional, tinha né, digamos, certos horizontes que foram se estabelecendo. Aqui no Nordeste, inclusive, nós sentimos os efeitos disso, né, seja na subida e agora na descida. Né, quer dizer, os impactos sociais, econômicos, institucionais, né, da falta de uma ação coordenada do Estado são drásticos, são dramáticos.
E a pandemia, daqui a pouco nós vamos passar isso, a pandemia, digamos, escancara essa situação. Né? Ela coloca de maneira muito franca, de maneira muito contundente, né, as insuficiências, as incapacidades do Estado de coordenar um processo, tá certo, de compromisso social em torno de um projeto de nação, que é isso que falta, na minha opinião. Né? Os sindicatos estão fazendo a parte deles, né, com os limites, com as dificuldades, estão tentando, né, propor, tornar público o debate, né, mas isso não tem tido alcance, né, por causa de toda a situação que se criou no país nos últimos anos. Não tem sido fácil. Né? Mas eu acho que a questão é um pouco assim, talvez a gente possa dizer, as elites brasileiras, talvez nós nunca tenhamos chegado numa situação na qual, depois dos anos 30 pelo menos, na qual as elites, não se pode vislumbrar nas elites brasileiras um projeto de nação, um projeto de país. Eu acho que eles abriram mão de ter um projeto de país. Isso compromete completamente o horizonte, né, da sociedade brasileira. Isso é uma coisa dramática. Eu acho que a gente ainda vai sentir as consequências mais contundentes, estamos só no começo disso, se isso não for, em alguma medida, revertido. Verdade. Miguel, diante dessa situação, a gente acompanhou, como vocês falaram aí antes, esse discurso que veio no cavalo de Troia, aí, desde o processo de impeachment da presidenta Dilma, depois no processo eleitoral, né, o discurso da defesa do Estado mínimo. E isso, diante da pandemia, ele se revelou de forma muito mais visível, concreta na vida das pessoas, de quão importante é o papel do Estado quando parte da população, ou a maioria da população, se vê desamparada em situações de fragilidade e desigualdade social. E a pandemia só escancarou aquilo que vocês, principalmente os sindicatos, apontavam. Hoje, o que você mesmo apontou, Miguel, que essa defesa do Estado mínimo não é feita, inclusive, por governos, né, no mundo inteiro, que defendiam o Estado mínimo, mas que, neste momento, defendem políticas que possam dar apoio, sustentação e garantir que as pessoas enfrentem essa pandemia de forma sentindo menos os efeitos, se é que isso é possível ainda. Queria que você falasse um pouco desse discurso do Estado mínimo e como o trabalho é afetado por esse discurso, né? Como a geração de emprego, principalmente nesse período, veio afetada, né? A indústria brasileira reduziu a questão da Lava Jato, por exemplo, atingiu diversos setores, principalmente a indústria naval, que empregava milhares e milhares de trabalhadores no Brasil inteiro, e esse impacto é sentido diretamente na vida das pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Daiane, essa crise está, infelizmente, vamos falar porque nós estamos numa pandemia, ela traz à tona a importância do Estado, né? Eu acho que isso fica claro, os defensores do Estado mínimo estão vendo, né? Tomara que aprendam com isso, né? O desastre que é para uma sociedade ter o Estado mínimo, tirar o Estado da proteção social, tirar o Estado do bem-estar social. E estava nesse caminho, né? Vamos ver se as pessoas que venham com essa mentalidade nesse momento conseguem rever essa posição. Hoje nós temos que a importância, você vê que estavam em um processo de acabar com o SUS. Já pensou se o SUS não tivesse aí nesse momento, né? Nós estamos vendo o que acontece nos Estados Unidos, no sistema de saúde, que as pessoas não vão para o médico com medo de ter a conta para pagar, preferem morrer em casa, né? Então, nós temos que ver, nesse momento, redefinir o papel do Estado com essa indução da economia. O Estado tem que ter esse controle. Estou falando do Estado ser uma máquina ingovernável, né? Não, tem que ter qualidade, né? Eu acho que o Estado tem que controlar isso, né? Nós temos que ter controles disso, para não deixar também perder esse controle. Mas a importância, nesses momentos, é o Estado liderar, tanto na questão social, mas na questão de indução à economia, de projetos, de maneiras de manter a nação unida. Não tem como, né, a gente ver participar, enfrentar uma guerra dessa sem um Estado forte, né? Infelizmente, nós temos um Estado fraquíssimo hoje,
né? Nós estamos vendo aí a última Opa. aos povos indígenas, tirou, proibiu, vetou equipamentos de saúde para os povos indígenas. Teve que agora o Barroso meter uma liminar aí, uma coisa absurda, né? Então, são questões que a gente vai ter que passar esse país a limpo também, entendeu? Nessa questão, nós temos que ter, o Roberto falou muito bem de um plano, de um pacto, nós é uma união nacional para tirar o Brasil disso. Eu acho que essa união, pessoas que têm objetivo, salvar o país, né? O país está na UTI, né? Nós temos que salvar o país e interesses de brasileiros que possam estar nisso. Eu acho que tem muitos empresários que começam já ter essa visão que temos que enfrentar essa situação com unidade, tanto esses movimentos, né, que estão surgindo todos os dias, Direito Já, Brasil pela Democracia, Somos 70%, todos eles, o conjunto é o mesmo, é unificar as lutas para enfrentar esse momento difícil. Nós estamos falando de Estado, mas do outro lado tem o fantasma da ditadura, o fantasma do golpe. Toda hora vem uma, né, querendo ou não, né, se passa essa imagem para a sociedade. É lógico que a gente sabe da dificuldade, vai ser muito difícil isso, mas vai ganhando cultura, né, dentro da sociedade, essa discussão, né, uma discussão que as pessoas saem já com suástica no peito, defendendo armas em público, uma coisa absurda. Eu vi, nesses dias lá no Rio de Janeiro, a pessoa enfrentar um fiscal que foi lá fiscalizar a questão de uso de máscara, aquilo ali, aquele engenheiro civil, como falou, com toda a propriedade, a esposa dele, estava totalmente louco, porque do que ele fez ali, me mostrou que ele, né, ele está nessa onda desse sistema que o Bolsonaro está tentando implementar, né? Então, é grave, mas eu acho que nós vamos sair dessa pandemia com uma outra visão, uma visão que a gente construa um Estado mais forte. Esse é o nosso sonho dos trabalhadores, eu acho, da sociedade, que saímos mais fortes disso, com quem quer salvar o país, né? Até na época da ditadura, lógico que a ditadura ela massacrou e matou muita gente, torturou outros, e foi assim, né? Nós passamos por esse momento, né? Tirou a liberdade, mas na ditadura os militares eram nacionalistas, eles defendiam os povos indígenas, defendiam as nossas reservas, né? Hoje nós estamos vendo a entrega das nossas reservas, a entrega do nosso parque ecológico, um absurdo, né? Então, eu acho que com essa união que a gente está vendo aí das pessoas em torno de alguns pontos, isso vai nos levar a ter um novo país que caminhe para uma unidade. Eu acho que a gente vai sempre ter que vigiar, porque a democracia é que nem uma planta, você tem que todo dia lá ver se não está faltando água, não está faltando luz, né? Porque o dia que você vacilar, vem um vendaval. Roberto, a gente, como o Miguel apontou aqui, a gente vem de um processo também de retirada de direitos, né, ao longo desse período. Então, nós tivemos a reforma trabalhista aprovada, houve uma vitória pontual, né, numa batalha pontual em relação à reforma da Previdência, e depois, já com o governo Bolsonaro, essa vitória acabou simbolizada aí pela derrota, tirando uma série de conquistas dos trabalhadores. O movimento sindical também sofreu vários baques nesse sentido de estrangular o movimento sindical, justamente para balizar ali a organização de luta dos trabalhadores, reagindo a todos esses ataques. É um processo que, na campanha, o Bolsonaro já demonstrava, né, que ele fez a campanha dizendo que os trabalhadores tinham que escolher entre ter direitos e ter empregos, só que isso hoje não configura, né? Os trabalhadores não têm direitos e não têm emprego, né? E a forma de emprego, que era colocada como uma saída do trabalhador, negociando com o próprio patrão todos os seus direitos e tal, a gente viu aí o caminho que são a uberização, chamada uberização do trabalho. Essa precarização, ela ficou também muito evidente nesse período, né?
Qual é o desafio do movimento sindical hoje, né, desse mercado de trabalho tão degradante, tão sem demonstrar saídas e alternativas ainda para o trabalhador? Daiane, veja, eu acho que é muito importante a gente entender que há processos que já vinham acontecendo, né? Então, a gente pode destacar pelo menos 3 situações muito importantes que estavam concorrendo para, digamos, afetar, do ponto de vista negativo, a vida dos trabalhadores, né? E as relações do trabalho no país. Então, você tem um processo de longo prazo, que é um processo que normalmente se denomina de flexibilização das relações de trabalho, isso tem a ver com a introdução de tecnologias, novas tecnologias na gestão da produção e do trabalho, mas não só. Isso tem a ver, associado a isso, portanto, tem a ver também com a introdução de novos métodos de gestão da atividade produtiva, então, né, novas formas de conceber e organizar a produção de tal maneira, né, que aos trabalhadores seja reservado sempre uma condição, uma situação mais subalternizada, com mais controle, com menos inclusão, com menos benefícios e tudo mais, né? Então, esse processo é um processo que já vinha, é um processo que economiza trabalho, portanto, desemprega, é um processo que amplia a subcontratação, a terceirização, e dessa maneira precariza, tá certo? Então, é um processo que normalmente, digamos, substitui um emprego chamado típico, um emprego com certas garantias, como a gente conheceu, né, nos anos, no caso europeu, o período áureo disso é 1945, 1970 e pouco, 75, e no caso do Brasil, né, isso teve também o seu tempo, mais ou menos aí, né, principalmente a partir dos anos 50, 60, né, o chamado emprego típico. Esse emprego típico cada vez mais é substituído pelo chamado emprego, pelas formas de relação de trabalho que são de natureza atípica, porque elas são precárias, são instáveis, são variáveis, são heterogêneas. Esse processo, portanto, já vinha. A ele, no caso do Brasil, se associou a crise econômica agora recente, de 2015 e 2016. Então, é claro que uma situação de crise é uma situação desfavorável para os trabalhadores. Ela é mais desfavorável para os trabalhadores do que para os empregadores, é claro. Também o é para muitos empregadores, especialmente os menores, os pequenos, as pequenas empresas. Mas ela é dramática para os trabalhadores. Ela provoca desemprego, informalização, rebaixamento do salário, do rendimento em geral. Agora, associado a esses 2 processos, nós ainda temos um terceiro, né, que veio na trilha do governo Temer e agora do governo Bolsonaro, onde isso se aprofunda, que são os processos de transformações na regulação pública do trabalho. Né? O momento mais de destaque disso é a chamada reforma trabalhista de 2017, mas antes da reforma trabalhista já vinham sendo tomadas medidas pelo próprio governo Temer, né, como, por exemplo, a chamada lei da terceirização, que liberalizou a terceirização para atividades fins, inclusive. E terceirização normalmente significa precarização, perda de direitos. Né? Então, a reforma trabalhista, né, ela é abrangente, é a maior reforma da legislação trabalhista já acontecida desde que ela foi instituída nos anos 30, 40. Né? Ela trouxe efeitos muito danosos para os trabalhadores só vão sentir isso mais fortemente ao longo do tempo, quando precisar, digamos, da proteção social e não encontrar. Né? Então, ela atinge tanto, digamos, os próprios contratos de trabalho, introduzindo as formas atípicas, como ela atinge os sindicatos e a negociação coletiva, que é uma forma de garantia e de barganha que os trabalhadores têm, é a forma mais importante, construída historicamente. Ela também esvazia a justiça do trabalho, que, apesar das ambiguidades, dos problemas, etc., é uma garantia legal, digamos, né, para a preservação de direitos. E também ela retira o Estado da fiscalização, né, e, portanto, da regulação, né, prática do dia a dia da relação de trabalho, de maneira que isso favorece, muitas vezes, a burla da legislação por parte do empregador. Isso, no conjunto, né, se produziu um conjunto de efeitos, né, e o último deles é o de atingir os sindicatos, né, e as negociações coletivas, que desfavorece cada vez mais o trabalhador. E é evidentemente que os efeitos disso são o da precarização do trabalho. Então, é nesse contexto que chega a pandemia, no caso do Brasil.
Certo? Ou seja, por isso que a liderança lá dos catadores falou em pandemia permanente. Os trabalhadores já viviam uma pandemia permanente, já estavam numa situação, né, muito difícil. Os sindicatos com muita dificuldade de reagirem, né? Os sindicatos cada vez mais restringidos a esse núcleo, né, dos trabalhadores formais, que diminui, evidentemente, num contexto como esse. Aumenta cada vez mais o número dos trabalhadores informais, e esses são, né, por característica, inorganizáveis. Uhum. E aí entra a questão o grande desafio agora é, com a ajuda dos sindicatos, ajudarem esses trabalhadores a se organizarem, a se constituírem como uma voz, como uma força capaz de influenciar a sociedade, o parlamento, inclusive, etc., para instituir garantias, né, como o debate, por exemplo, a gente pode retomar daqui a pouco a discussão sobre um programa de renda mínima, alguma coisa que, né, e garantias dessa natureza que possam, né, permitir a reprodução social, a vida dessas pessoas, uma inserção digna no trabalho, coisa que está sendo cada vez mais comprometida. Então, eu acho que esse quadro é um quadro muito importante da gente entender, porque ele não foi criado com a pandemia, apesar do que o governo tenha anunciado. Uhum. Tá certo? Ou seja, é como se nós estivéssemos numa situação de melhora e não estava em situação de melhora. Tanto, nem no que se refere à economia, nem no que se refere ao emprego. Ao contrário. Né? E agora, isso, digamos, se torna ainda mais contundente. Né? Infelizmente, essa situação. Infelizmente. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas que estão acompanhando aqui a gente na nossa transmissão. Como eu disse, o Silvio Oliveira foi a primeira chegada, no boa tarde lá de Ilhéus. A Clarice Mi mandou uma boa tarde aqui para todos nós. Obrigada, Clarice. Tem aqui o comentário da Tânia Teixeira. Ela traz aqui algumas informações sobre a questão do Estado. A Tereza Maia diz: o Estado deveria ser o principal coordenador das medidas de combate à crise, como proteção ao emprego e experiências de reconversão industrial, mas da forma como tem agido, amplia os problemas, destaca aqui a Tereza Maia. A Elizabeth aqui também manda um boa tarde, cita aqui a Lava Jato como fraude, que a gente comentou um pouco antes, né? Tem outros comentários aqui do Guilherme. Ele diz que durante a ditadura ocorreu um verdadeiro genocídio com os povos indígenas, né? Cerca de 8 mil deles foram mortos e desapareceram. Esses fatos ainda são bem tratados aí em várias lives que a gente vai trazer nos próximos dias para pegar um pouco do quadro da situação indígena, tanto hoje quanto no período anterior. A Marcelene Domingues manda boa tarde aqui para todos nós, do 247, obrigada. Eu peço para vocês que estão nos acompanhando aqui, darem seu like aqui na transmissão, se tornarem membros do canal, tá aqui o nosso link, né, o link para quem quer se tornar membro, né, brasil247.com/apoio, se torne membro lá também pelo YouTube. Dando continuidade aqui ao nosso debate aqui com as frentes, né, Frente Popular, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, eu queria fazer uma abordagem diante de todo esse quadro que vocês trouxeram aqui no nosso primeiro bloco, fazendo aqui uma análise do que a gente tem pela frente, né, com a pandemia. Recentemente, o presidente fez a sanção aí, com vetos, 13 vetos, pelo menos, de uma lei que prevê novas regras aí da manutenção do emprego durante a pandemia. Além do auxílio emergencial, né, foram as medidas que foram trazidas como alternativa do governo diante dessa situação. Eu pergunto ao Miguel, essas medidas foram suficientes para atender essa primeira fase da pandemia? O auxílio emergencial, da forma que está, atende às necessidades dos trabalhadores? E, numa segunda parte, essa questão dessa sanção que ele fez, esses 13 vetos, cria mais prejuízos aos trabalhadores, desampara ainda mais os trabalhadores, ou essas medidas, dentro de um primeiro momento, conseguem sanar aí as dificuldades na visão dos trabalhadores? A questão do auxílio emergencial, eu acho que tem uma questão que a gente tem que deixar muito clara, né? O governo, a proposta do governo para o auxílio emergencial era de R$200. Só chegou aos 600 por ação do movimento sindical. Ação do movimento sindical junto ao Congresso Nacional.
nós fizemos uma valorização das centrais sindicais. Eu acho que as centrais sindicais, nesse momento, elas se fortalecem quando tem uma unidade muito forte, né? E hoje nós vemos isso com muita clareza. No dia 16 de março, nós elaboramos um documento com as centrais sindicais, ainda estava, né, a pandemia no seu início, no qual nós elencamos propostas para enfrentar aquele momento. Viemos aqui para Brasília, eu estou em Brasília hoje, depois de 3 meses, e fomos entregar isso ao Rodrigo Maia, dentro do qual, que ainda estava nessa reunião, vou citar nome, estava o Sérgio Nobre e o Biraci Dantas, da CGTB, comigo, os outros presidentes não puderam vir. Nós fomos com alguns deputados, o Valdevan 90, o Zaratina, Orlando Silva, Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, em uma reunião com o Rodrigo Maia, uma semana antes de fechar o Congresso, na qual a gente conseguiu convencer, porque o Rodrigo Maia também estava na ideia de ser um pouquinho mais que R$200. Nós levamos uma proposta de ser, no mínimo, os R$500, porque tinha maneiras de sair e verba para isso, né? Nós mostramos para ele, o Jesse também participou muito disso. Uma reunião que era para ser de 20 minutos, ficou em 2 horas, convencemos ele a comprar essa ideia, ficamos 2 dias aqui em Brasília, junto com os companheiros de ESE e com um assessor do Maia, para elaborar uma questão, um plano para que se tivesse o mínimo de R$500. Então, o movimento sindical foi preponderante nessa questão. Então, quando os outros falam, R$200 do Bolsonaro, não é do Bolsonaro, que é R$600 do Bolsonaro, não é. Foi o movimento sindical que conseguiu isso. Lógico que o Bolsonaro viu que ia perder, instituiu os 600, mas teve um processo lá que ampliou a aplicação. É suficiente? Não, eu acho que podemos discutir isso. Mas, nesse momento, na questão dos informais, nesse momento de crise, foi importante. Lógico que nós estamos brigando para muita gente que ficou sem receber, receba. Eu acho que tem muita burocracia e nós temos que achar caminhos, né? Mas foi muito importante nesse primeiro momento, né? Eu acho que nós temos que valorizar essa ação do movimento sindical. O que nós estamos hoje fazendo, inclusive fizemos aqui em Brasília hoje, foi trazer de novo aqui, viemos fazer uma manifestação presencial com todos os cuidados, numa época de pandemia, um documento para o Ministério, vamos entregar daqui a pouco, mas já fizemos uma manifestação, de estender esse auxílio emergencial de R$600, no mínimo até dezembro, que é uma maneira de você ter essa garantia, porque vai aumentar o desemprego, né? Nós estamos vendo aí que pode ter uma retração de 7% a 11%, então você imagina isso, né? A cada vaga perdida no emprego formal, perde-se 2 no informal. Nós estamos caminhando para chegar em outubro, novembro, ou no fim do ano, como, sei lá, 14%, 15%, 20% de desemprego. Isso é gravíssimo, né? Então, nós temos que ter alternativas para colchões sociais, para evitar um mal maior. Então, acho que nós estamos nessa linha. Uma outra ponta que nós estamos trabalhando, que o Roberto também pode falar nisso, é dar, porque nós temos hoje, na micro e pequena empresa, mais ou menos 40% da mão de obra. E são essas empresas que têm a maior dificuldade financeiras que nós estamos vendo. O Congresso aprovou, junto, né, o Parlamento, tanto o Senado como a Câmara, aprovou, foi sancionado uma linha de crédito, só que não chega lá no micro e pequena empresa. Eles não têm acesso, porque as mesmas condições, quando não tinha pandemia, quando a economia vinha em uma certa normalidade, são as condições que exigem uma pandemia. Esses micro e pequenos empresários não têm um nome limpo na praça, tem atraso, tem um monte de coisa. Nós temos que acabar com essa burocracia nesse momento, porque nós temos que tratar isso como uma guerra, né? Para que essas pessoas tenham acesso e mantenham o mínimo de emprego e de atividade econômica, senão o caos de uma retomada vai ser muito mais profundo. Então, nós temos que trabalhar nesse momento de achar soluções, não é o ideal, lógico que nós precisamos de uma renda que continue perene, social, para que não deixe as pessoas tão vulneráveis, mas nesse momento é atacar linhas de crédito para micro e pequenas empresas, já imediatamente, que faça isso, que o governo pode fazer. Nós vemos o que aconteceu na Europa, né? A França, sei lá, foi 400 bilhões de euros para as empresas, para poder ter um fundo, para poder estar
mantendo atividade. Para os trabalhadores, são mais de 300 bilhões de euros. Então, é uma questão que a gente tem que trabalhar. E nós estamos vendo que estender isso até dezembro é em torno de 300 bi. E isso não vamos pensar na economia como um todo. Isso volta para a economia, né? Volta para o microempresário, volta para o comércio na periferia. É uma maneira também de se manter. E não é vergonha nenhuma. O Brasil tem que enfrentar a situação. Se tiver que imprimir dinheiro, que imprima. O mundo está fazendo isso. É uma questão de economia de guerra. Você tem que se preparar mesmo de ter jeito para isso. E também uma proposta que nós estamos discutindo é que nesse processo que tenha também uma capacidade de 200 bilhões para investir na infraestrutura, voltar a dar emprego nessa cadeia tão importante da infraestrutura e construção civil pesada, para a gente possa dar uma revigorada na economia brasileira. E é possível, né? O endividamento que se der nesse momento é um endividamento necessário para a gente poder sair da crise. Corretíssimo. Veras, diante dessa situação, a primeira pergunta que eu faço é: as medidas que o governo tem apresentado me parecem ser medidas a curto prazo. E essa pandemia não é a curto prazo, né? O mundo hoje está discutindo exatamente isso. A OIT está reunida hoje numa conferência tratando justamente sobre essa questão. Governos de vários países, como apontou o Miguel no início aqui da nossa live, estão procurando medidas para que possam garantir aí uma situação de mais estabilidade aos trabalhadores, mas é uma crise sem precedentes. O nosso país ainda está trabalhando como se fosse uma gripezinha, que vai passar, chegou a setembro, vamos reabrir, que tudo vai se normalizar. Essa é a grande preocupação do ponto de vista econômico, né, para o mercado de trabalho. O governo ainda não está nos preparando para um desafio que ainda é muito maior, né? Eu acho que isso é o mais grave, porque independentemente do governo, nós já teríamos uma situação drástica. Agora, com o governo, digamos que na prática funciona como desgoverno, quer dizer, que não coordena, então os efeitos são muito drásticos. Eu acho que sim, é preciso entender que as características dessa crise, elas são muito diferentes de outras crises que já existiram no capitalismo, inclusive. Ela pode ser comparada do ponto de vista da profundidade que ela está apontando com a crise de 1929, chamada a Grande Depressão, né? Então, assim, hoje se fala em depressão. Depressão é mais do que recessão. Depressão é uma recessão que se estende no tempo, tá certo? E que cria um quadro de reprodução dela própria, ou seja, para uma espiral para baixo. Então, essa crise, quer dizer, a situação que a pandemia criou, ela juntou uma crise de oferta, um choque de oferta, com um choque de demanda, com um quadro de instabilidade geral, porque, digamos, e de insegurança, ninguém sabe quando nós vamos sair dela, porque tem um fator externo, que é muito importante ser considerado, que é a crise sanitária. Você não tem a menor ideia de quando é que nós vamos sair dessa crise, de maneira que, digamos, o horizonte é um horizonte de uma crise de longo prazo. É preciso entender que, digamos, há pelo menos 2 momentos aí, ou 3 momentos. O primeiro momento é o do choque. O segundo momento é, digamos, o efeito desse choque, né, digamos, na sequência, ou seja, isso cria uma onda que vai estendendo para frente. E o terceiro momento é, digamos, quando se apontar a superação desse quadro. Nós estamos ainda no choque, ou seja, ainda há muito pela frente. E o que o governo fez, no que se refere a garantias sociais, a preservação, né, enfim, da vida das pessoas e do trabalho e da renda, foram basicamente 2 coisas, foram várias medidas, mas tem 2 frentes principais, 3 pelo menos. A primeira é a que se refere ao auxílio de emergência, portanto, esse se volta para os trabalhadores informais, principalmente, ou seja, esse contexto geral, esse quadro geral que se configura assim, como trabalhadores informais, né? E aí, a medida tomada é a do auxílio, né? E Torres já apontou, digamos, esse contexto, o contexto político no qual isso se estabeleceu. Quer dizer, o governo não queria fazer isso, né? Porque na lógica ultraliberal do governo, né, não se pode destinar recursos para fins sociais, né? Bom,
Isso acabou passando no Congresso e essa medida de três parcelas de R$600, numa situação especial no caso das mulheres com filhos, R$1.200, e agora se estendeu por mais dois meses. Né? Do outro lado, tem os trabalhadores formais. No caso dos trabalhadores formais, a principal medida, teve várias medidas que foram tomadas, mas a principal delas é a 936, a medida provisória 936, que instituiu, né, uma situação na qual os empregadores, numa negociação com os trabalhadores, muitas vezes sem a mediação sindical, veja que tudo isso vai sendo introduzido aí, né, e normalizado, né, como uma situação, né, a permanecer depois, ou seja, vai tirando o sindicato das negociações e tudo mais. Uma situação em que havia quatro possibilidades. A primeira é a da suspensão do contrato, a segunda é da redução em 75% do contrato, da jornada, com redução correspondente do salário. Terceira, redução de 50%, né, e com redução proporcional também de salário, e a outra, quarta, de 25%. Né. Acabou prevalecendo a primeira. Se dos 8 milhões de empregos, que, por exemplo, no mês de maio, que é a PNAD Covid, que é uma pesquisa que o IBGE está realizando de maneira excepcional agora. A PNAD Covid apurou que 8 milhões e alguma coisa, né, um pouco mais do que isso, foram atingidos por esta medida. Ou seja, os empregos foram preservados sob essa condição. Mas é uma condição que, ao mesmo tempo que preserva o emprego, né, ela rebaixa as condições das pessoas, dos trabalhadores. Né, preserva rebaixando. E foi por isso que não houve uma grande redução no nível de emprego. Se você olhar a taxa de ocupação se manteve mais ou menos estável, subiu um pouco. Aí, se você considerar a taxa de ocupação somente como um indicador, você vai dizer, bom, mas então a situação não está tão diferente assim. Está sim, está porque tem outros indicadores que o próprio IBGE, tá certo, apura, e que são muito importantes de considerar e que revelam uma outra situação. Tá certo? Uma delas é o nível de ocupação. O nível de ocupação caiu muito. O que significa dizer? Significa dizer que tem muita gente que está passando a condição de inativo. Está saindo da chamada força de trabalho. Força de trabalho é composta de ocupados e desocupados. O desocupado é aquele que está procurando emprego. Que não trabalha, está procurando emprego. E aquele que não trabalha e não está procurando emprego, entra onde? Entra fora da força de trabalho. Fica como inativo. Isso aumentou nos últimos 3 meses em 7,8 milhões de pessoas. Passou essa condição de inativos. É uma coisa extraordinária, ou seja, você tem uma quantidade de gente fora do mercado de trabalho, em condições de trabalhar, que hoje é maior do que a quantidade de pessoas que está trabalhando. Isso é inédito no caso do Brasil. É impressionante, isso é dramático. Um outro indicador muito importante é a da chamada taxa de subutilização. Ela reúne 3 indicadores importantes. Uma é a desocupação, outro é a subocupação por tempo por insuficiência de horas trabalhadas, é quando você trabalha, tá certo, 30 horas, 20 horas, mas gostaria, e está apto, e tem condições, está disponível para trabalhar 40. Precisa trabalhar 40, mas só tem 20 horas para você. E ele está sendo subocupado. E ainda tem o chamado trabalhador desalentado, né, ou por alguma razão, tá certo, está fora da força de trabalho, mas está em condições de atuar e tem disponibilidade e tem interesse em atuar. Né? Isso tudo junto e composto forma a chamada taxa de subutilização. Chegou em 35 milhões de pessoas no Brasil. Então é um estado muito grave de precarização, né, e de piora das condições de vida e de trabalho das pessoas. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que o governo está insistindo nessas 2 linhas, nos limites em que elas têm. Tá certo? E o Miguel bem que identificou isso, tá certo? Na sua fala anterior. Ou seja, né, se o governo, a sociedade, né, não tomar para si a responsabilidade, né, de garantir uma renda mínima, de garantir um auxílio, tá certo, de longo prazo, que pelo menos ultrapasse todo o período da pandemia, de um lado, e do outro, não garanta o emprego com o mínimo de decência, porque está subtraindo daí do emprego.
Os trabalhadores estão aproveitando a situação, a lógica ultraliberal está aproveitando a pandemia para continuar aplicando as medidas ultraliberais. Já está vindo aí privatização, já veio a coisa do saneamento, da água, vão vir outras coisas, já foram anunciadas outras medidas, e a discussão sobre a reforma trabalhista. Ou seja, nós, quando entramos na reforma trabalhista, com o governo Temer, não foi uma situação pontual. Nós entramos num processo. É um processo de reforma trabalhista. Cada vez estão sendo tomadas medidas que estão concorrendo para, digamos, avançar na mesma direção. Esse avanço é um retrocesso, porque ele significa retirar direitos. Ou seja, a lógica é a lógica da subtração de direitos. E o governo está aproveitando a ocasião agora, novamente, né, para anunciar medidas, o que o governo está anunciando, no lugar de um auxílio permanente, alguma coisa, ou uma discussão sobre renda mínima séria, que os economistas do mundo inteiro estão discutindo, ao invés disso, é essa proposta de Renda Brasil, que é uma caricatura de renda mínima. Tá certo? E do outro lado, né, é continuar subtraindo direitos, e agora retomar, tem um projeto de nova reforma trabalhista. Hoje está sendo anunciado que o governo vai, daqui a pouco, né, apresentar publicamente esta nova reforma trabalhista. Imaginem o que vão vir por aí. Os economistas e técnicos do direito, enfim, né, que estão colaborando com eles, são todos de uma linha ultraliberal. Portanto, digamos, daí vai vir mais propostas para subtrair direitos, para eliminar o papel dos sindicatos, né, para diminuir o papel da Justiça do Trabalho, ou eliminar, quem sabe, já a Justiça do Trabalho, já eliminar o Ministério do Trabalho, né, de maneira que isso torna a situação ainda mais dramática. É claro, desculpe, Taira, só para fechar, é claro que essa situação dessa maneira não vai favorecer uma retomada da economia. Evidentemente, porque sem renda, não é, as pessoas não têm como comprar, e sem o poder de compra não tem economia girando. Então, ao contrário, a roda vai girar no sentido do aprofundamento da recessão, se o quadro permanecer, se eles continuarem insistindo nesta direção. Nessa direção. Miguel, diante disso tudo, a tarefa o desafio e a tarefa dos movimentos sociais, principalmente o movimento sindical, ela aumenta, né? O peso aumenta em meio a uma pandemia em que as pessoas precisam ficar isoladas, em que as pessoas estão desempregadas. Como é que o movimento sindical, principalmente as centrais sindicais, estão trabalhando esse desafio para tentar barrar todo esse processo tão dantesco e tão dramático para os trabalhadores? Daíra, nós estamos numa unidade de ação muito forte, né? Eu acho, o movimento sindical, eu acho que nós temos vindo de duas partes. O movimento sindical, até a reforma trabalhista, que eu acho que foi um ponto de corte nesse momento, nós vimos um processo de desgaste muito grande, mais de 12 mil sindicatos laborais, mais de 7 mil sindicatos patronais, um movimento sindical brigando entre si. Eu acho que a reforma sindical vem no momento, a reforma trabalhista, desculpa, vem no momento que põe na bola no chão e faz o movimento sindical começar a repensar a sua atuação, né? Lógico, com as dores proporcional ao momento, né? Porque eu acho que foi isso que aconteceu, gravíssimo, mas faz o movimento sindical também pensar. E nós estamos vendo, por mais que nós fizéssemos mobilização contra a reforma trabalhista, Roberto, os trabalhadores estavam, de uma maneira, enfeitiçados com o discurso do governo na época do Temer. Por que a reforma é necessária? Que vai gerar mais emprego. Por que é necessária? Que vai trazer mais competitividade. Por que ela é necessária? Vai pôr o Brasil num patamar melhor na concorrência mundial. E foi nisso. 100 e poucos artigos da CLT foram alterados, e para pior, e nós avisamos isso aos trabalhadores, eles não acreditaram, e com um item só, que foi o fim do imposto sindical, os trabalhadores começaram a aprovar a reforma trabalhista, sem saber das consequências que ela ia trazer aos trabalhadores, sem saber que, naquele momento que estava sendo feito, era tirar direitos e pôr uma barreira para o movimento sindical
ter dificuldades da defesa dos trabalhadores, pelo seu financiamento, naquele primeiro momento, né? Agora, a realidade é dura, mas a realidade começa também a trazer, e hoje, passando pelo governo Bolsonaro, que o primeiro ato dele foi acabar com R$6 do salário mínimo. O segundo ato foi acabar com o Ministério do Trabalho, né? Vamos pensar assim, foi um ataque, né, sequencial na organização sindical, dos direitos dos trabalhadores. Mas os trabalhadores começam a ver também com outros olhos hoje o movimento sindical. Nós estamos vendo o ressurgimento de atividades de base, os trabalhadores procurando o sindicato, fazendo mobilizações, ouvindo mais as lideranças sindicais, que num momento desse. Então, eu acho que o movimento sindical começa a se fortalecer novamente. E a prova é isso. Eu acho que hoje, né, essa atuação conjunta das centrais sindicais demonstra isso. Por mais ainda que se tenha as diferenças ideológicas, que não vai se resolver agora, mas tem uma unidade de ação muito importante. Então, nós estamos constantemente falando. O governo não adianta de falar, porque nós já mandamos, como instituições, nós fizemos nosso papel. Fizemos um pedido formal no dia 2 de janeiro do ano passado para o presidente da República. As centrais, estamos aqui, queremos conversar, todas as centrais. Ele devolveu 3 meses depois que não tinha assinatura, tinha ido pela internet. Refizemos, assinamos, todo mundo mandou, não respondeu mais. Então, o que nós estamos fazendo, por mais ainda que é difícil, nós estamos trabalhando com o parlamento, com o judiciário, e dentro das nossas possibilidades. Não vamos achar que nós temos força para derrotar o governo no Congresso. Nós não temos, né? O que nós estamos tentando é diminuir prejuízos. Isso é direto. Nós falamos aqui dos vetos que o presidente fez, vetos em cima de acordos que foram feitos dentro da Câmara e dentro do Senado, com o líder do Centrão. Ele foi lá e cortou. Lógico que isso nós vamos trabalhar para derrubar esses vetos agora na Câmara e no Senado, na sessão conjunta do Congresso. Então, nós vamos trabalhar a derrubada desse veto, já estamos falando com o parlamento. Agora, nós temos que respeitar que nós não temos maioria no Congresso. Se nós tivermos 120 votos lá, é muito. Nós temos que pensar, e aí é uma responsabilidade que a gente tem que começar a cobrar do movimento sindical. Nós temos que começar a eleger pessoas que nos defendam. E o movimento sindical, ele é muito dividido. Na hora da eleição, ele esquece se o companheiro de outro sindicato, de outro central é candidato, ele vai lá e vai votar contra, trabalhar contra, em vez de falar, ó, aqui vai ser aqui da UGT, vamos trabalhar para discutir isso dentro, porque por mais que nós façamos no dia a dia nosso, nas empresas, fábricas, nas lojas, reivindicando, conquistando, avançando nos direitos dos trabalhadores ali, só que as leis é no Congresso Nacional, né? Aqui derruba, você faz acordo nas bases, chega aqui e derruba, né? Então, são coisas que a gente precisa ter esse amadurecimento sindical de pensar em ter a nossa representação com qualidade dentro do Congresso Nacional. E eu acho que nós temos que trabalhar isso, porque se nós não fizermos isso, nós vamos sempre ficar correndo atrás do prejuízo e sempre tendo que fazer composições dentro do Congresso. Nessa questão da 936, o relator foi o Orlando Silva. Ele fez um trabalho de costura dentro do Congresso Nacional fantástico. Conseguiu tirar lá 4 pontos que ele conseguiu melhorar com um acordo, que você acha que é difícil, né? E ainda depois o governo vai e derruba. E viu lá os votos que nós tínhamos. Quando nós tentamos colocar a volta da homologação nos sindicatos, que tinha lá, foi para a votação, nós vimos os votos que nós tivemos 120 votos. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar no momento de passar por essa crise, mas também pensar que nós temos que fortalecer a nossa participação política dentro do Congresso Nacional, que com 120 nós só vamos correr atrás e nunca chegar lá. 120 de 513, né? Bem verdade. É pior ainda. Então, reforça aí a necessidade, né, do nosso avanço, dar um passo à frente para conseguir eleger candidatos que estejam comprometidos com a pauta dos trabalhadores, né? Não adianta nada ter um candidato que seja próximo aos seus ideais, mas na hora de votar lá ele faz totalmente o contrário.
é um desafio e não é de hoje também, né? Faz bastante tempo que o Brasil enfrenta isso. Nós vamos chegando aqui ao nosso último minuto aqui de programa. Muitas participações, entrou aqui o Mauro Silva, entrou como membro do nosso canal. Obrigada, Mauro, seja bem-vindo. Tem aqui o Alair Padovani, mandando um abraço aqui para a Luciana, lá de Ribeirão Pires, já mandando um recado aqui, tá? Tem aqui muitos comentários elogiando a fala do Roberto Veras, né, sobre a análise que ele fez aí do nosso retrospecto e das necessidades que nós temos ainda em avançar, né, no sentido de um plano nacional de desenvolvimento efetivo, né, enfim, tem muitos comentários nesse sentido aqui. Eu queria muito agradecer a participação de todos. Queria que você, Roberto Veras e Miguel, fizessem uma palavra final aqui aos nossos internautas, diante de um cenário que eu sei que vocês buscaram aqui trazer uma análise, buscando trazer lados positivos, mas principalmente tentando fazer um raio-x da nossa situação, que não é fácil e é preciso muita união. Roberto, começando por você, por favor. Três coisas muito rapidamente. A primeira é dizer que esse tipo de debate assim, é muito importante, né? Eu quero, inclusive, parabenizar o 247, essas mídias, né, alternativas que têm feito um trabalho muito importante de debater, de colocar o debate público na cena pública. Isso é fundamental, né? A segunda coisa é dizer que eu acho que tem um grande desafio nisso tudo, né, para, digamos, de alguma maneira retomar um novo projeto, uma ação, etc., é o da organização dos trabalhadores informais. Eu acho que esse é um ponto central, né, eu quero relacionar isso com essa experiência que houve agora, no dia 1º de julho, do break, da greve dos entregadores, né, os entregadores que ganharam uma visibilidade impressionante e cresceram também em número, mas não só cresceram em número, como ganharam uma importância muito grande, né, na vida das pessoas, porque sem um entregador, a classe média não podia ficar em casa, né, na quarentena. E os entregadores é o fundo do poço. Os entregadores, essa condição de trabalho por plataforma, principalmente no caso dos entregadores, não só, mas principalmente neste caso, né, é uma situação de total precariedade, sem nenhum direito, sem nenhuma garantia, submetida a uma empresa, ou a várias empresas, porque ele pode trabalhar para várias, sem o reconhecimento do direito de ser, tá certo, dos direitos que a legislação ainda propicia para os trabalhadores assalariados. Então, é uma situação, né, dramática, essa que merece ser muito observada, e os trabalhadores, neste caso, vieram a público e fizeram um grande movimento, um movimento nacional muito importante. Espero que esse seja o começo, tá certo, de muitas mobilizações que ele veio a fazer. A terceira e última coisa, para fechar, que eu sei que o tempo já estourou, é que nós, pesquisadores do trabalho, especialmente aqueles que têm um perfil, digamos, mais crítico em relação ao status quo, em relação à sociedade, né, nos termos em que ela se estabelece e tudo mais, pesquisadores do trabalho, da área da economia, da sociologia, do direito, de vários segmentos, né, temos nos reunido muito, nos articulado muito, nacionalmente e internacionalmente também, e criamos, logo após a instituição da reforma trabalhista, nós criamos uma rede chamada de Remir Trabalho, que é uma rede, né, interdisciplinar de monitoramento da reforma trabalhista. E agora, certamente, das reformas trabalhistas, porque elas continuaram, tá certo? Então, nós temos publicado, nós temos pesquisado, fizemos um balanço da reforma trabalhista na sua implementação nos primeiros 2 anos, mostramos com números, com dados, com muita informação que foi levantada, não é? A contradição do argumento da defesa da reforma trabalhista pelo governo, né? Os limites disso e as circunstâncias e condições que isso acabaram levando à sua aprovação, implementação e as consequências junto aos trabalhadores. Então, eu queria convidar as pessoas a visitarem o site da Remir, basta colocar Remir Trabalho, e vai ter acesso a muitos dados. A gente está lá o tempo inteiro municiando. Várias pessoas, colegas nossos, já publicaram, inclusive no 247, né, textos e artigos refletindo sobre aspectos disso. Dizer mais uma vez que é uma satisfação estar aqui com o Miguel, né, desejar boa sorte ao movimento sindical. Eu sempre fico na torcida e colaboro como for possível com isso, e dizer mais uma vez que é muita satisfação minha estar aqui, Daiane, e que estou à disposição para outras oportunidades. Obrigado. Nós que agradecemos, Roberto. Miguel, por favor.
Eu quero também parabenizar a participação do Roberto. Você tem demonstrado, né, uma clareza fantástica. Eu vou fazer parte aí entrar no seu estudo aí, vamos trabalhar, porque tem muita coisa junto que podemos construir. Eu acho que esse é um momento de construção, né? Eu gostaria, como minhas palavras, que você levantou a questão dos entregadores de aplicativos. Inclusive, nós estamos trabalhando essa semana uma reunião das centrais com as principais lideranças dos entregadores no Brasil todo, né? Até porque, eu acho que o Roberto deve saber bem disso, vender a ideia para o entregador de aplicativo que ele não era um trabalhador, ele era um empreendedor. Isso. Quando venderam isso, ele fez a cabeça dele, ele não se achava trabalhador, por mais que nós procurássemos ele no momento, mostrava que ele trabalhava 12 horas por dia, 7 dias por semana e ganhava um salário mínimo. Você imagina um empreendedor, né? E hoje, com essa coisa, caiu esse momento, a ficha, né? É antigo falar isso, mas ele está vendo a exploração que ele sofre. Então, acho que parabenizar a coragem deles, porque a gente sabe que é difícil, mas estamos juntos e trabalhando também para estar conversando. E é lógico que o movimento sindical tem que se remodelar e pensar os trabalhadores como um todo, e não como setores, como categoria. Tem que ter pensamento de como atraí-lo para a defesa dos direitos, não só os direitos do trabalho, mas o direito à sociedade, direito à cidadania. Então, isso, o movimento sindical está preparado para isso. E como mensagem final, eu acho que nós temos que deixar claro, e isso é importante nesse momento. O movimento sindical, quando nasce o movimento sindical, ele nasce de uma crise. Ele nasce da exploração, quando os trabalhadores não tinham jornada de trabalho determinada, nasce da exploração do trabalho escravo, do trabalho das mulheres, né, de excesso de horas de trabalho. Então, o movimento sindical nasce assim. E nas crises, o movimento sindical também ele consegue sobreviver e aparecer um pouco mais. Eu acho que isso está acontecendo nesse momento. E aí é bom a gente lembrar, isso é no mundo todo, a atividade sindical ela é essencial para a democracia, para os direitos dos trabalhadores, para os direitos da sociedade, para a liberdade de imprensa. O movimento sindical tem esse papel em todos os países envolvidos no mundo, né? Então, isso é importante lembrar, o movimento sindical é importante, é essencial para a sociedade como um todo. Então, nós temos que valorizar isso. E, para terminar, uma frase que a gente está usando muito agora, porque para os trabalhadores e trabalhadoras só tem um jeito, a luta faz a lei. Obrigado aí, boa sorte a todos. É isso aí. Boa luta para vocês. Eu quero agradecer, vou colocar aqui para os nossos internautas, Remir Trabalho. Isso, exatamente. As pessoas que buscarem, jogarem lá no Google, vai achar a página facilmente. Eu não quis botar porque ela é uma página muito longa, aí não quis colocar, mas é fácil buscar aqui para informações. Agradeço a todos pela participação aqui no chat, nas perguntas, nos comentários. Continue com a gente por aí. Boa luta, Miguel. Boa luta, Roberto Veras. Obrigado. Fica aqui o nosso agradecimento nessa parceria boa aqui da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. Semana que vem tem mais. Obrigada. Tchau, tchau.